muitas contradições, existem muitos debates, muitos impasses com relação a essa fala. Agora, dentro do próprio tema, já sugere uma grande verdade. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, nossos pastores, pastor Kennedy, pastora Beth, colocou na sequência do tema uma pergunta: o que a Bíblia diz? E esse já é um ponto importante para nós compreendermos, porque a Bíblia não diz isso. Eu não sei se você já observou, mas a Bíblia não diz isso. Não existe um versículo bíblico que afirme que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso não é bíblico. Você pode procurar depois. Não tem na sua Bíblia. Então, com base já nessa afirmativa, nós já trazemos isso como uma evidência de que a fala pode ser um pouco perigosa. A afirmação pode ser um pouco perigosa. Só dela não ser bíblica, porque se ela não é bíblica, então ela foi subentendida por nós e criada por nós. Com base em quê? Com base em muitas falas de que Deus de fato é amor e que Deus de fato não suporta o pecado. Então, com base nestas verdades gerais, nós formulamos esta fala. O que não tem nenhum problema nela. Deus de fato é amor. Deus de fato ama a todos nós. E Deus de fato abomina o pecado. São verdades. Mas quando você junta as duas falas em uma única frase, então nós corremos o risco de incorrer em um erro não só teológico, mas em um erro de interpretação da essência do Deus a quem servimos. Então hoje nós vamos só iniciar esse assunto, não tem como falarmos e abordarmos todo ele para que fique claro, mas durante todo o mês nós vamos falar sobre isso. E devagar nós vamos entendendo o conceito. Primeiro momento de introdução, entenda algo. Não é possível você desassociar a pessoa do pecado. Não tem como você separar os dois. Então, se Deus ama o pecador e Ele abomina o pecado, o perigo está já nesse primeiro pensamento. Não tem como você desassociar um do outro. Então, se Deus abomina o pecado, odeia o pecado e o pecado está em nós, então Deus odeia o pecador. Percebe? Claro que eu vou explicar isso ainda. Isso é só para deixar vocês mais intrigados. Mas veja, se não dá para desassociar, a fala é errada. Porque se Ele abomina o pecado, e se em nós há pecado, Ele abomina a nós. Porque naquele dia, no dia do julgamento, quem será julgado não é o pecado, mas somos nós. Porque quando o dilúvio desceu sobre a terra, não matou o pecado, matou as pessoas. E dentre outros contextos de julgamento que nós conhecemos no texto bíblico, quando Deus decidiu matar e aniquilar todo o povo de Israel que foi tirado do Egito, enquanto Moisés indagava, dizendo a ele para não matar, eles já estavam morrendo lá embaixo, e milhares morreram lá embaixo. Aquilo se chama a ira de Deus. E quem que morreu lá embaixo? Foi a prática do pecado? Não, foram as pessoas. Eu sei que nos dias de hoje, a igreja tem uma exaltação pelo amor absoluto de Deus. Só que Ele não é só amor, Ele também é ira. Mas não é o tempo do julgamento. Mas não importa, se você caminha com o pecado, você caminha para o julgamento, e você não faz parte do contexto do amor, você não está incluso no contexto do amor de Deus, porque Ele abomina o pecado desde já, desde ontem e desde sempre.
Ele não deu um período de trégua, em que agora nós podemos viver nossa vida e no dia do julgamento a gente se preocupa, e Ele deu como se fosse um período de trégua após a cruz. Ele não deu trégua, Ele não deixou de ser quem é, Ele não deixou de abominar o pecado após a entrega de Cristo na cruz. Ele continua abominando o pecado. Ele não passou a amar todos, mesmo com pecado, em razão da cruz, porque Ele não fazia isso antes e não passou a fazer na nova aliança. Então como que funciona esse pensamento? Como que é isso então? E esse é o ponto. Então o tema do mês, ele traz para nós esta incógnita, que sim, vai nos trazer um alerta, vai nos dar um start. Nós vamos perceber que não é tão encantado assim, e não é mesmo. Nós criamos uma forma de conduzir as coisas que não confere com a realidade. Então eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: não tem como nós não falarmos do amor de Deus para toda a criatura. Eu não posso me contrapor a isso, porque talvez você já esteja lembrando de vários versos que são jargões quase que nós usamos, que falam do amor de Deus para todo, do plano de salvação para todos. Versos como João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama. O problema é que se nós pegarmos os textos e ficarmos pincelando os textos, a exemplo desse verso aqui, que é super conhecido, se nós ficarmos pincelando eles e tirando eles do contexto e colocando sobre a nossa mesa e adotando como verdade, ele se torna uma heresia. Porque esse texto não fala do amor de Deus como um todo. Existe 1 milhão de outros textos que falam da postura do amor de Deus, que descrevem como que é o amor de Deus. Então eu inicio dizendo o seguinte: existe um amor sim geral, de um Criador para com a criatura. Existe sim um amor geral desde Adão. Ele amou o homem pecador, Ele amou o homem pecador. Sim, existe um amor dentro de um contexto generalizado que Deus tem para com todo o ser humano. Toda a criatura tem sim o cuidado, tem a graça. Tanto é que nós estamos vivos mesmo diante de um mundo totalmente pecaminoso, mas o mundo ainda é mundo, o dia ainda amanhece. Isso é prova do amor de Deus, porque nós rejeitamos a Deus, mas Ele sustenta todas as coisas no firmamento. O sol sempre nasce, a lua sempre vem, a terra continua girando, e por mais que a terra condenada se manifeste com várias coisas, tremores, tsunamis e um tanto de coisa, ela ainda existe, e nós ainda estamos aqui. Isso é o amor generalizado que Deus tem. É o amor de um Criador para com a criatura. Mas existe o amor salvífico de Deus, o amor que coloca você diante dele como um filho amado do Pai, aquele a quem Deus tem o nome escrito no livro, e aquele que quando Ele vier, vai subir com Ele. Esse amor não é para todos, esse amor não está exposto a todos. Esse amor é para o pecador arrependido, é para o pecador que confessou, é para o pecador que entendeu a cruz e aceitou a cruz, é para o pecador que renuncia ao pecado todos os dias e quer a reconciliação que foi dada por Cristo na cruz. Então nós temos que ter um cuidado, porque quando você usa a frase de que Deus ama o pecador e abomina o pecado, nós criamos um contexto perigoso em que parece que o pecado ele pode ser aceito, ele pode ser driblado. O amor é absoluto, e o amor não é absoluto sobre o pecado, porque Deus não ama o pecado, e o pecado somos nós.
as pessoas. A Bíblia vai dizer que o pecado está enraizado em nós, ele parte do nosso coração. O pecado não tem uma forma física, o pecado somos nós, é a nossa natureza pecaminosa, e é isto que vai ser condenado. Então não dá para desassociar isso dizendo que ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Veja, os dois estão juntos. Os dois estão juntos. E mesmo aqueles que estão diante do amor salvífico de Deus, eles ainda são pecadores. Apenas a cruz nos permite estar na presença de Deus hoje como filhos e desfrutando do amor dele. Então qual é a lógica da história? Somos todos pecadores, dignos de condenação, inferno e morte. Mas aquele que adotou a cruz, Cristo para si, então ele, através de Cristo, ele tem o amor salvífico de Deus. Mas tudo é Jesus, tudo é a cruz. A única coisa que nos difere do pior pecador do lado de fora destas portas é a cruz, é Jesus, pois nós somos tão maus quanto todos, e tão pecador quanto todos. É só a cruz, é só a graça, é só Jesus que nos torna diferentes e que nos dá o acesso hoje à presença de Deus e nos permitirá um dia estar com Deus. Então veja, o amor salvífico de Deus, ele é para os filhos, ele é para aquele que renunciou, ele é para aquele que está caminhando, renunciando o pecado, se esforçando para renunciar o pecado, e esse sim vai ter acesso ao amor específico de Deus. Mas eu ressalto aqui, Deus não pré-selecionou aqueles que vão amá-lo em espírito e em verdade, aqueles que vão renunciar ao pecado. O amor está aberto a todos, mas depende de nós. Decisão, postura e ação, pensamento, depende de nós. Eu sei que tem uma linha que crê na predestinação, que Deus já pré-selecionou todos, aqueles a quem Ele deu o amor geral e o amor salvífico, e já está tudo resolvido, mas eu não creio desta forma. Depende de nós. O amor está aberto a todos, depende de nós. Agora o que nós precisamos entender é que, nesse contexto, não pode haver o pecado. Porque onde o pecado habita, Deus não habita. Onde o pecado está, Deus não está. Então, se você viu um caso de alguém que adulterou, e de repente uma igreja, um pastor, um líder, que passa a mão na cabeça e diz: está tudo bem, vamos orar aqui, vamos ajustar isso, entende? Aquele lance do Deus do amor, do Deus do amor, do Deus do amor, mas a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que ter em mente o seguinte: Deus não habita onde está o pecado. Deus odeia o pecado, sim, e portanto, se Ele habita em nós, então eu devo dizer que Deus odeia a nós. Isso é o contexto bíblico. Então, se alguns de nós sustentam uma vida em pecado, seja ela qual for, pornografia, o próprio adultério, seja o que for, não pense que Deus é amor e está tudo certo, porque não funciona assim. Não funciona assim. Ele não ama todos incondicionalmente para salvar. Não.
o amor salvífico de Deus. Quem tem uma vida de pecado não tem acesso.